Olá, turminha do oitavo ano. Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Max, de ensino religioso. Nós vamos para mais uma aula agora, tá bom? Antes de começar a aula, deixa eu dar uma importante orientação. Gente, vocês precisam assistir o vídeo todo, tá bom? Assista todo o vídeo, só 10 minutos vocês precisam assistir, porque tem gente que não assiste todo o vídeo e depois fica mandando perguntas com dúvidas que eu falei claramente no final do vídeo, sobre tarefas, sobre as atividades. Então vocês precisam assistir o vídeo todo, tá bom? Vamos lá assistir até o final, ok? Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre mitologia, né? Este é o nosso assunto do terceiro bimestre, tá bom? E falamos um pouco na aula passada já, na verdade já falamos umas duas ocasiões sobre isso, sobre mitologia, né? Mas é o assunto agora do nosso terceiro bimestre. Nós vamos falar então sobre a mitologia egípcia, tá ok? A mitologia egípcia reúne diversos mitos, lendas e histórias que fizeram parte do imaginário religioso no Antigo Egito até a chegada do cristianismo. Lembre-se, na antiguidade a religião egípcia era baseada no politeísmo, ou seja, o culto a vários deuses que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles, né? Aqui nós temos uma gravura, né, de algumas divindades egípcias, né, na mitologia egípcia, mas é importante destacar aqui, né, como diz aqui no nosso texto, que o, o conto mitológico, né, da religião egípcia, ela era politeísta, ou seja, havia politeísmo, né? Ou seja, acreditava em vários deuses, né? Na verdade, essa é uma característica dos contos mitológicos, né? Todos os mitos eles são povoados por muitos deuses. Então, são todos contos politeístas, tá ok? É importante destacar aqui. E eles eram cultuados em templos que eram feitos para eles, para cada um desses deuses. Aqui há uma gravura, não é, com várias dessas divindades, né? As lendas disseminadas tinham como temas a origem do mundo, da natureza, dos homens e dos deuses. Elas explicavam fenômenos ainda desconhecidos pela ciência, sendo, portanto, de grande importância para a construção do imaginário dos egípcios. Assim é, né, que os egípcios é, imaginavam, né, que seriam as suas divindades. Percebam que eles têm todos eles têm corpos, né, bem parecidos com corpos humanos. Alguns deles têm o rosto, né, do pescoço, dos ombros para cima, são parte de outros animais, né? Aqui, por exemplo, um cachorro, aqui uma ave, aqui um leão, aqui um outro animal que eu não sei o que é, aqui uma outra ave, aqui um crocodilo, aqui um outro animal, outra ave, mas todos eles tinham corpos humanos, né, com feições humanas, e o rosto, a parte de cima, é representada por faces de animais, tá bom? Os temas dos contos mitológicos, eles giravam em torno de explicar a origem do mundo e da natureza, né, como surgiu o mundo, como o mundo foi criado. Isso sempre foi uma dúvida, né, que os homens, desde a antiguidade, tiveram, como surgiu o próprio homem, né, e como surgiram os deuses. Os deuses eles viam como seres que controlavam a natureza, né, controlavam o tempo, controlavam as estações, e então eles tentavam imaginar como esses deuses e como todo o mundo havia sido criado, ok? Aqui tem um nome, né, de cada um deles: Ísis, Anubis, Tobi. A gente vai ver
mais à frente hoje tem o nome de todos eles, tá bom? Os deuses egípcios possuíam características humanas, sendo que muitos deles possuíam poderes de transformação. Assim, o zoomorfismo, seja formas de animais, ou antropomorfismo, formas de animais e homens, são dois conceitos que caracterizavam os deuses egípcios, tá? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Eles tinham formas humanas e de animais, né? Os deuses ou os princípios cósmicos eram chamados de Neteru, os quais foram divididos em 3 grupos. Olha só, os Neterus primordiais, os Neterus geradores e os Neterus de segunda geração. A gente vai ver aqui rapidamente sobre eles, tá bom? Neteru primordiais são os deuses mais importantes, os quais estão associados com o mito da criação, da origem do universo, né? Aqui, esses negritos são os nomes dos deuses, né? Num ou Nu ou Ni, tanto faz, simboliza a água ou líquido cósmico que deu origem ao universo. Atum, Atum-Ra, Mu, Tum e Atem representa a transformação de Num, sendo considerado aquele que deu origem à explosão do universo, semelhante ao Big Bang, né? Que gerou os diversos corpos celestes, separados assim o céu e a terra. Amon, Atum, Ra, Ka, Ptah e Ru. Todos esses são divindades, né? Eram considerados deuses no Antigo Egito. Deuses, esses aqui, deuses da criação, né? Os deuses primordiais, os primeiros, os mais importantes, tá bom? Tem outro aqui, os Netrus geradores, são esses aqui, ó. Shu, Tefnut, Jeb, Nut, são deuses que foram gerados, né? E eles deram origem a outras questões menores no universo, tá bom? Osíris, Ísis, Set, Neftis, são deuses aqui que compõem este grupo dos Neterus geradores, tá? E eles são uma segunda categoria. Tudo isso aqui está na apostila de vocês, tá bom, gente? Vocês podem ver direitinho lá, porque não vai dar tempo eu ficar lendo aqui o que era cada um, como ele surgiu e tal, mas vocês vão ver aí e vai ter na atividade também. Os Neterus de segunda geração, Horus, Hathor, Tot, Mat, Anubis, Anuket, Bastet, Sokar e Ketmet, tá? Então, são os deuses, as divindades na mitologia egípcia que estão nesta categoria aqui dos Neterus de segunda geração, ok? Tem uma atividade que vocês vão fazer. Essa atividade, presta atenção, vocês vão fazer no caderno. Vocês vão copiar as questões no caderno e vão responder. Não é para mandar nada ainda, não é para mandar foto, não é para mandar entregar na escola ainda, tá bom? Então façam e deixem no caderno, vocês vão enviar depois conforme eu solicitar, tá bom? Então, tem lá, ó, a atividade, deixa eu ver quantas questões são. São 4 questões só, tá bom? Primeira questão, como era baseada a religião egípcia na antiguidade? Segunda questão, explique o que é zoomorfismo e antropomorfismo. Tem lá no texto, eu falei sobre isso agora, tá bom? Escrever essa daí. Terceira questão, assinale a segunda coluna de acordo com as características do Deus correspondente na primeira. Então, 1 para o Deus Ra, 2 para o Deus Set, 3 para o Deus Anubis, 4 para o Deus Horus e 5 para o Deus Anuket. Então vocês vão ver aqui, lá naquela lista toda dos deuses, né, quem é quem e colocar o número aqui dentro, tá bom? Escrever toda a questão, não é só para colocar os números, para escrever a questão toda, tá bom? Escrever as perguntas, escrever o comando, escrever toda a questão e responder.
Não é só a resposta que eu quero toda a questão, tá bom? E a questão 4 é completar. Complete tendo por base o texto, né? Tá aqui as lacunas, né? As partes que faltam, vocês vão lá no texto e vão completar, tá bom, gente? Então essa é a tarefa, façam no caderno toda a questão, não é só as respostas, toda, repetindo, toda a questão, tá? E tudo e responda e deixe no caderno. Não é para enviar nada ainda, nem foto, nem atividade para a escola, só quando eu pedir, só quando eu solicitar, tá bom? Aí vocês vão enviar ou a foto ou para entregar na escola do jeito que eu pedi, mas não é para fazer isso agora, tá bom? Então, tchau, tchau. Hoje à tarde a gente tira qualquer dúvida se vocês tiverem, tá bom? Se cuidem, atenção e façam a atividade, deixa aí no caderno, tá bom? Um abraço, tchau para vocês.